Hora do grande debate para você aqui no Expresso CNN. O quadro que é um grande sucesso na CNN americana é um novo modelo aqui no nosso país. O nosso objetivo sempre é apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para que você construa, então, a sua opinião, a sua forma de pensar. São Paulo tem mais de 8.200 mortes por coronavírus e mais de 123 mil casos da doença. Em todo o estado, a taxa de ocupação das UTIs está em pouco mais de 70%. A capital paulista apresenta uma taxa um pouco melhor, 63%. Ontem, o estado registrou 327 mortes em 24 horas. É o maior número desde o início da pandemia. E hoje foram 282 mortes. Mesmo assim, São Paulo manteve o plano de flexibilização da quarentena. Cabe às prefeituras, então, definir como será feita a reabertura. O tema do debate de hoje é: o estado de São Paulo já está preparado para a abertura gradual da economia? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Olá, Augusto, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Olá, Caio, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, ao espectador da CNN. Hoje, quem começa é você, Augusto. As suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Tem uma fala bem popular que diz que o ser humano é um bicho engraçado. E, de fato, nós somos. Eu tendo a achar que o brasileiro é ainda mais engraçado do que o resto do mundo. E por que eu estou dizendo isso? Digo porque, para muitos, não apenas aqui no Brasil, a pandemia meio que já passou. Matou muita gente, infectou muita gente, mas está aí, como se fosse aquele móvel velho no canto da sala, que a gente tem tanta preguiça de mudar, de pintar, de doar. Uma frase do presidente Bolsonaro, dita ontem, retrata de forma bastante transparente o que ele pensa sobre o assunto. Confrontado com os números, o presidente respondeu: lamento os mortos, mas é o destino de todo mundo. Alguns países que adotaram protocolos de isolamento muito mais rígidos do que o Brasil já iniciaram uma abertura gradual da economia e uma volta ao que podemos chamar de vida normal. Mesmo nesses países, a reação da população por vezes me causa espanto. Tomando a França como exemplo. Depois de meses de confinamento total e agora com uma abertura gradual do comércio, na primeira oportunidade, milhares de franceses saíram às ruas. Saíram às ruas para cafés, saíram às ruas para aproveitar o clima ameno e saíram às ruas para protestar. Protesto esse cuja pauta é essencial. É uma das mais importantes atualmente, que é a luta antirracismo. Mas aí fica a pergunta, por mais urgente que seja a pauta, é o momento de se aglomerar? Eu digo mesmo dos protestos nos Estados Unidos. Por mais urgentes e por mais justificada que seja a revolta diante do assassinato brutal de um homem negro, é o momento de se aglomerar? Ao longo do debate de hoje, eu pretendo trazer outras, digamos, reflexões sobre nós, seres humanos, principalmente com base nos dados trazidos em uma pesquisa muito reveladora, publicada hoje em vários jornais, feita pelo Instituto Locomotivo. Mas antes disso, vamos tratar do tema específico da pandemia em São Paulo. Governos estaduais erraram e acertaram nas medidas implementadas para o combate à Covid-19. O de São Paulo, tantas vezes por mim elogiado, e aqui eu já vou antecipar o final da minha fala, atualmente erra. Na semana passada, o governador João Dória apresentou um plano de retomada da economia, plano esse que merece todos os aplausos. O plano contém tudo aquilo que um plano deveria conter. Entender o problema, se consultar com especialistas de diversas áreas, apresentar uma estratégia concreta, em fases e uma cronologia. Isso foi apresentado. Só que esse plano pressupõe a única coisa que nós não temos no momento: uma curva descendente de novos casos de Covid-19 e uma taxa de contágio igual ou inferior a 1.
O que ocorreu com o estado de São Paulo, isso para mim ficou bastante claro, foi uma constante tentativa, bem intencionada, de se evitar um confinamento total. Medidas alternativas foram apresentadas e já foram discutidas aqui por várias vezes, como bloqueio de vias, o mega rodízio, feriados estendidos. Algumas deram certo, outras não. Mas claramente eram medidas com o fim de se evitar aquilo que deveria ter sido feito logo no início. Quando eu acompanhei as notícias que antecederam a divulgação desse plano, uma palavra me chamou muita atenção. O governo de São Paulo vai apresentar agora um isolamento inteligente. Bom, o que a gente está fazendo até agora? Era o quê? Um isolamento burro? Passamos mais de 60 dias isolados, apesar de ter 74% da economia aberta, e isso não era um plano inteligente? Eu volto a afirmar algo que já afirmei várias vezes aqui durante os debates. Nesse tema, eu espero sempre perder o debate, eu espero sempre estar errado. Mas a sensação que fico é de que a abertura da economia, enquanto nós ainda não temos real controle do contágio da Covid-19, é algo arriscado demais. O pior que poderia acontecer, principalmente para a economia, é uma abertura precipitada agora, uma segunda onda de contágio e a perpetuação e o prolongamento de um isolamento que, se tivesse sido feito da forma mais restritiva e rigorosa tempos atrás, poderia hoje nos dar a possibilidade de não ter isolamento quase nenhum. Caio, suas primeiras considerações agora, por favor. O seu desejo é uma ordem, doutor. O senhor está errado. Mas vamos começar aí respondendo a pergunta do debate, né? Sim, o estado de São Paulo já está preparado para uma abertura gradual da economia. Vamos lembrar que o mais célebre líder político da quarentena horizontal é o governador paulista. E vamos lembrar que o estado foi o epicentro da pandemia aqui no Brasil, com recorde de casos de contágio e óbitos por Covid-19. Portanto, João Dória, além de ferrenho defensor do isolamento social, é o gestor da maior crise de saúde do país. Então, se esse político apresenta à sociedade um plano de abertura econômica que vai na contramão do seu discurso anterior, mais alarmista, é porque já passou da hora de flexibilizar a quarentena horizontal. E aqui eu faço questão de repisar meu argumento de meses. Não há nada menos científico do que tratar situações diversas da mesma maneira, porque não se resolve problemas diferentes com igual solução. Isolamento horizontal em São Paulo significa tratar 645 municípios e 46 milhões de habitantes da mesma forma. Faz sentido impor as mesmas restrições de uma região altamente infectada, com um sistema hospitalar sobrecarregado, para uma cidade com poucos casos da doença e leitos disponíveis? Faz sentido impedir atividades econômicas que, assim como a indústria, assim como a imprensa, conseguiram operar com protocolos rígidos de distanciamento social? A quarentena horizontal, que vigorou por 70 dias em São Paulo, é uma política pública burra que nivela todo o estado no pior cenário possível. Pandemia associada à paralisação econômica, que acarreta perda de renda, crise de demanda, recessão econômica e perda de capacidade de investimento governamental. E apesar de São Paulo ser um estado próspero no contexto brasileiro, nós vivemos sim uma realidade de economia em desenvolvimento, marcada pela desigualdade social, por comunidades pobres com grandes aglomerações de pessoas e por vergonhosos bolsões de miséria. E o próprio diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconheceu que abre aspas, quase impossível praticar distanciamento físico e confinamento nessas condições. O senhor Tedros Adhanom, ele afirmou que o fique em casa, além de não ser prático, pode, abre aspas, causar danos involuntários, como aumento da fome e da violência. Mais para frente, a FAO, a Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU, publicou um informe sobre a desnutrição no mundo, alertando que a paralisação e a recessão econômica decorrentes aí da pandemia podem gerar 265 milhões de novos famintos. Ato contínuo, a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, informou que 6 mil crianças podem morrer por dia, por causas evitáveis. São 1.200.000 almas menores de 5 anos morrendo a mais no mundo. Evitáveis. Um retrocesso de 2 décadas nos índices globais de mortalidade infantil. E o Brasil está entre as 10 nações potencialmente mais atingidas. Pessoal, crianças brasileiras,
Bom, falando só de Brasil, um estudo internacional que a gente já debateu muito aqui comprovou cientificamente a relação direta que existe entre o aumento no desemprego e aumento da mortalidade na população jovem e adulta. E o Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, já projetou vários cenários com mais de 12 milhões de novos desempregados. Então, é nesse contexto de desemprego, de fome, de miséria, de mortalidade infantil que se discute saúde pública. Não é lacrando fica em casa, alienado e de geladeira cheia. Para alguns, esse fica em casa é morra em casa. E, na real, a variável que realmente interessa no combate à pandemia, já falamos aqui, ela está a favor do Estado de São Paulo, que é a capacidade da rede médica. Quando o secretário municipal de saúde, vocês vão lembrar isso, de forma irresponsável, de forma alarmista, insinuou que a capital estava perto do colapso hospitalar, eu provei com dados do Conselho Federal de Medicina que aqui existem mais leitos de UTI por 100 mil habitantes do que em qualquer país desenvolvido do mundo. Pode pegar aí a Alemanha, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, não tem. Há 2 meses eu participo aqui desse debate e eu confesso que eu me sinto bastante solitário no combate à desinformação propagada pelas autoridades públicas e replicadas aí por setores partidarizados da imprensa. E vejam só, o discurso de hoje, do governador, do vice-governador e do prefeito é o mesmo que o meu de sempre. A rede hospitalar não vai colapsar em São Paulo se houver flexibilização da quarentena, especialmente em decorrência de parcerias com o setor privado para aluguel de leitos em hospitais particulares. E que se saiba até hoje, ninguém morreu de Covid-19 por falta de acesso a tratamento médico aqui em São Paulo. Então percebam que mesmo com o fracasso do isolamento social, o aumento no número de contágio e o recorde no registro de óbitos, os políticos finalmente se renderam à realidade. Eles vão abrir gradualmente a economia. Sabe para quê, pessoal? Para salvar vidas num país pobre. E o mais deprimente, para quem enxerga um pouco além da bolha, é aturar esses políticos discursando sobre como supostamente salvaram milhares de vidas imaginárias com as suas medidas arbitrárias e autoritárias de confinamento. É tudo mentira, mas será a versão oficial. E muita gente na imprensa vai replicar esse achismo como se fosse ciência. Aqui no debate, pelo menos, eu garanto contraponto. Vamos lá, então, para o debate. Augusto e Caio, por favor. Eu vou apenas falar de ciência, então. E não vou falar como um cientista, porque eu sou um advogado. Então, eu vou replicar a conclusão que 2 centros completamente diferentes, formados por pesquisadores do Brasil e alguns deles com pesquisadores também internacionais, falaram especificamente sobre a abertura gradual aqui do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. Antes, apenas fazer 2 observações que eu acho importante. Quando o Caio faz a fala dele, parece que esse plano não prevê uma regionalização de diferentes cidades, diferentes regiões do país. O plano prevê isso, o que é uma das coisas mais inteligentes, efetivamente, do plano, especificamente. Um dos comentários que eu ouvi hoje é que há um risco por pessoas que trabalham numa cidade e moram em outra, que essa confluência, por assim dizer, e essa confusão geográfica de cidades em regiões e em fases diferentes poderiam ser um problema. Mas eu volto aqui à ciência. Então aqui, vamos lá, não há autoridade pública falando, não é nenhum político, nenhum candidato ou coisa semelhante, e muito menos imprensa partidarizada, acho que foi esse o termo que eu ouvi. São mais de 50 pesquisadores de uma coisa chamada Observatório Covid-19. Pesquisadores de várias áreas do Brasil inteiro e de fora do Brasil que estudam especificamente essa relação da abertura de São Paulo. Afirmaram numa carta aberta publicada ontem. Primeiro, é temerário qualquer relaxamento de intervenções sem que a epidemia esteja em fase decrescente. Continuam. Para que um plano de abrandamento tenha sucesso, é preciso que algumas condições sejam cumpridas. Primeiro, é necessário que o número de casos novos diários esteja em queda. Nós não estamos em queda. Eles reforçam, por mais de 2 semanas, estamos longe disso. Então aqui, volto a dizer, não é partido político, não é autoridade pública e muito menos imprensa partidarizada. É um centro de pesquisadores. Volto ao centro de pesquisadores. Esse critério está fortemente ligado ao número reprodutivo efetivo. Nós já tratamos dessa taxa várias vezes. Que tem que se manter constantemente menor do que 1 por 2 semanas. Hoje, a taxa de São Paulo é 1,13, o que significa, na prática, que cada 100 pessoas infectadas contagiam outras 113. Ciência, não é opinião minha, não é achismo. Estou relendo, volto a dizer,
pelas 10 vezes se forem necessárias. Espero estar errado, mas eu estou me fiando numa carta pública divulgada por pesquisadores da área. Outra carta pública de outro grupo de pesquisadores. Agora, 45 pesquisadores de 2 grupos, o Ação Covid-19 e o Covid-19 Brasil, que, sinceramente, Caio, eu fiquei em dúvida se não é do estudo que a gente já citou várias vezes, do Sami e do Filard, não é? É ou não é? Eu não sei. Eu também não sei se é. Não deu tempo de eu pesquisar para ver se era esse ou não. Mas, enfim, eles afirmaram, esses 45 pesquisadores, o seguinte: isso aqui que me assustou bastante, por isso que eu trouxe isso na minha fala inicial. O relaxamento agora pode pôr a perder em uma semana toda a quarentena feita até agora. Então, gente, desculpe. Volto a dizer, isso não é o João Dória falando, isso não é o prefeito Bruno Covas, não são nem autoridades de saúde pública ligadas especificamente ao governo, como secretário de saúde ou coisa mais. São 45 pesquisadores. Então, se eu leio isso daqui, é óbvio que eu tenho que me preocupar. Eu adoraria ficar com o otimismo do Caio, com as palavras do Caio, de que vai dar tudo certo. De fato, uma coisa precisa ser dita, o Caio disse isso e eu quero reafirmar. O sistema hospitalar, que é um dos critérios muito relevantes para se verificar a possibilidade ou não de ter uma abertura gradual, não está em colapso no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Muito pelo contrário, os números da cidade de São Paulo melhoraram bastante graças a ventiladores que chegaram do estado, graças a maior aporte de capital, porque se fôssemos depender também do presidente da República, hoje ele fez um ato que eu achei realmente de quem jogou a toalha. Ele vetou o uso de um saldo remanescente que tinha num fundo, extinto já esse fundo de reserva monetária de 8,6 bi, que seria destinado ao combate do coronavírus. Ele simplesmente vetou esse repasse sob uma série de argumentos políticos. Obviamente o que é, ele não quer aí dar dinheiro para governadores e prefeitos, ele quer dar arma para a população para enfrentar esse tipo de pessoa. Então, a gente fala tanto aqui de dinheiro, de fundo eleitoral, já falamos tanto de dinheiro para a Covid, e o presidente Bolsonaro hoje vetou quase 9 bilhões. Tá bom para vocês? Doutor, ao contrário do senhor, eu não acho que esses bilhões aí não fazem nem cócegas ao combate à pandemia. Acho que seria muito bem-vindo desde que a gestão desses fundos fossem transparentes. Concordo. O que a gente vê com escândalos aí espalhados por todo o Brasil, no que certamente será conhecido como Covidão, é o oportunismo político e a falta de caráter dos gestores públicos que estão se apropriando indevidamente desse dinheiro. Teve um caso muito triste no Nordeste, um pool de governadores aí envolvido no sumiço de uma quantia milionária de dinheiro. Mas, enfim, só para deixar bem claro, não sei se você estava prestando atenção, mas na minha fala inicial eu me referi especificamente a essa tara das autoridades públicas por quarentena horizontal, que é uma medida pouco científica e muito burra. E não adianta nada colocar como critério o contágio decrescente se ficar em casa significa que você vai passar fome, doutor. Então, nesse sentido aqui, de novo, a fala do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, abre aspas, as autoridades devem considerar que em alguns países e comunidades as ordens para ficar em casa podem não ser práticas e até causar danos involuntários. Milhões de pessoas em todo o mundo precisam trabalhar todos os dias para poder colocar um prato na mesa e não podem ficar em casa durante muito tempo sem assistência. Não é aquele auxílio emergencial de R$600 somados aos outros programas assistenciais do governo, que infelizmente também tem vida curta pela situação de caixa do governo federal, que vai ajudar essas pessoas durante muito tempo. Então, de novo, eu volto ao ponto inicial. Numa situação de recursos financeiros escassos, certo? O critério importante para a gente determinar se a gente de fato está salvando vidas, são os leitos de UTI. Porque, como eu disse, e como é ponto pacífico no debate público, ninguém está morrendo em São Paulo por falta de acesso a atendimento. E os números que foram divulgados hoje, eles são alvissareiros. A Prefeitura de São Paulo disse que está só com 63% da sua capacidade hospitalar ocupada. Percebam que o Estado de São Paulo, ele divulgou esse mesmo número, só que com outra taxa, 85%. Então, o que mostra essa discrepância? É que no caso do número da Prefeitura, ela já inclui aquelas 11 parcerias com hospitais particulares. Então, perceba, espectador da CNN, como fazer parceria com um hospital privado, aí a custos módicos de R$ 2.100 a diária de leito de UTI, como isso aliviou o sistema. Era uma coisa que eu vivia falando aqui, passei 2 meses falando isso. E o Estado de São Paulo,
também trazendo outros números bons, é o seguinte: ele já foi o estado recordista de casos e de óbitos, mas também tanto no valor nominal quanto no valor proporcional. Hoje é o 9º estado na proporção de óbitos por milhão de habitantes. Isso é uma grande conquista para o povo paulista. Então, quando a gente pega outros países, né, já São Paulo é um país, então vou tomar a liberdade de comparar com outros países como Espanha, França e Itália. Nesses países já há a reabertura econômica, inclusive com a reabertura de praias, de museus, até mesmo de escolas. Lá, a taxa de óbito por milhão de habitantes está 2 vezes superior à taxa aqui de São Paulo. Então, perceba que não existe uma irresponsabilidade. Desde que o sistema de saúde comporte o atendimento às pessoas, é perfeitamente possível e plausível a gente fazer a abertura econômica. Porque a gente está pesando aqui salvar vidas, tanto no campo da batalha, né, contra o vírus, quanto também na questão econômica, que eu já trouxe aqui para o espectador da CNN. Vamos lembrar que, por ser uma doença nova, né, e ser infectante aí de uma maneira sem precedentes, a gente está aprendendo agora como que a transmissão do vírus se dá. Né? Então, quando é por aerossol, quando é por gotículas, quanto tempo que o vírus permanece na superfície, se é possível ou não haver reinfecção. Mas o dado concreto que a gente tem com uma amostragem mais interessante é que em cidades que houve lockdown, e aqui eu vou citar os dados do governador de Nova York de novo, sem descontextualizá-los, né, é que 2/3 das infecções elas foram causadas em domicílio. Então, num contexto, Mona Lisa, só para fechar aqui, de uma cidade, por exemplo, como a capital de São Paulo, que você tem pelo menos 2 milhões de passageiros todos os dias usando a CPTM, né, os trens e o sistema de metrô, mais outros tantos milhões usando o sistema de ônibus. Numa cidade com 12 milhões de pessoas, cheias de comunidades carentes em que há grandes aglomerações, esse isolamento é para inglês ver. Então, a gente está penalizando o cidadão de 2 formas, né, com o contágio e também sem a possibilidade de praticar a sua atividade econômica e trazer sua comida para casa. Augusto? Eu falei que ia trazer para vocês alguns dados, eu falei reveladores, mas eles chegam a ser revoltantes, divulgados nessa pesquisa do Instituto Locomotiva, e pega bem o gancho do Caio, da falta de alimento e da população mais vulnerável. Olhem essa informação. 1/3 das famílias das classes A e B, solicitou auxílio emergencial de R$600 do governo federal. Isso daí é. E 69% dessas requisições foram aprovadas, fazendo com que 3,9 milhões de famílias ricas tenham algum integrante recebendo essa ajuda. Para burlar a regra do auxílio emergencial, as pessoas omitem a renda familiar no momento de fazer o cadastro na Caixa Econômica Federal. Assim, eu li isso, eu não sei qual é a sensação que me dá, porque a justificativa, e a pesquisa fala um pouco a justificativa, algumas pessoas dizem, mas eu paguei imposto a minha vida inteira, é justo agora que eu tenha direito a esses R$600. Para fazer o quê? Para pagar uma conta de celular, para pedir uma comida num aplicativo, uma comida mais gostosa? Esse dinheiro deveria servir para o mais vulnerável comer. Colocar comida na mesa, na geladeira, como o Caio já falou várias vezes aqui. E você vê, olha, são números assustadores. E aí a gente vai ver o outro lado. Olha que lado bacana dessa pesquisa. Que mostra o quanto o brasileiro, por um lado, também ele é extremamente solidário. Mais da metade dos moradores das favelas brasileiras, porque essa pesquisa é feita junto com esse Instituto também Data Favela, mais da metade dos moradores da favela brasileira conseguiram receber o auxílio emergencial, eles usaram esse recurso também para ajudar amigos e familiares, 95% deles para comprar comida. Então, enquanto de fato pessoas estão precisando desse auxílio, que eu critiquei tantas vezes aqui a demora de sair, etc., você tem 1/3 das famílias A e B mentindo de forma criminosa. Isso é crime. Você afirmar que você tem uma renda quando você não tem para obter um benefício é estelionato, é falsidade de dolo, é uma série de crimes. Então, essa pesquisa mostra como a gente ainda tem, dentro do nosso país, pessoas que realmente eu tenho dificuldade para classificar. Doutor, eu também. Inclusive, assino embaixo aí desse comentário. É revoltante, eu não consegui disfarçar minha indignação, não conhecia esses números.
E assim como você, eu torço para que eles estejam muito equivocados, né? Porque não é esse realmente o país no qual a gente quer ver. A gente passa aqui horas criticando o oportunismo político para se deparar com um oportunismo financeiro, né, de amplos setores da sociedade. Isso daí é uma vergonha e mostra que toda a crise ela é precedida por uma crise de moralidade. É um absurdo uma família de alta renda fazer uso desse benefício. É um absurdo. Bom, falando um pouco sobre o Plano São Paulo, afinal de contas, foi um plano, inclusive, elogiado aqui no debate anteriormente. Primeiro por ser um plano, né, doutor? Eu lembro bem dessa sua... Eu continuo elogiando, o plano é bom. O só está cedo demais, mas o plano é bom. Então, olha, excepcionalmente, eu vou elogiá-lo também no contexto da flexibilização. Ele fala em retomada consciente, né, da vida econômica, mas isso é um eufemismo. Afinal de contas, o governador não vai querer dar o braço a torcer e falar que está flexibilizando a economia. Mas, de fato, ele adapta os protocolos de distanciamento social conforme as regiões geográficas e as atividades econômicas. Isso é muito bem-vindo. Né? Então, são soluções heterogêneas. Os concessionários vão abrir, cara. Você vai poder comprar seu carro zero, está querendo comprar, os concessionários vão abrir. Dessa vez eu não ia falar das concessionárias, é um excelente exemplo. Mas o plano, de fato, ele estabelece os critérios técnicos. O doutor trouxe uma vez aqui para graduar o status da pandemia, né, em cada região, inclusive ligado aí a números da saúde pública. Né? E ele avalia o impacto econômico de cada atividade, sopesando com o risco dessa atividade de promover um aumento ou um pico de contágio. Né? Então, o que me impressionou foi o seguinte: o Plano São Paulo ele já estabelece protocolos, aí, pelo que eu contei, para mais de 10 setores, né, de atividades. E olha que engraçado, que política duvidosa da Prefeitura, né, capitaneada aí pelo senhor Bruno Covas. Ele, ao invés de simplesmente adotar esses critérios do Plano São Paulo, que vieram do governador, que por sinal é do seu partido, e que contaram aí com todo o setor privado, em reuniões, consultoria de mais de 3 empresas especializadas para fazer, enfim, todos esses protocolos de distanciamento social. Ao invés dele aproveitar esse trabalho, né, até que com viés científico e social, já que consultou aí as áreas afetadas, o que ele determinou? Que aqueles segmentos que desejassem abrir tinham que entrar em contato com a Prefeitura de São Paulo. Portanto, assim, isso é uma política duvidosa por vários motivos. Primeiro, pela burrice do retrabalho, certo? Então, já vamos largar daqui a política pública que não para de pé, ainda mais numa época em que a gente fala de situações emergenciais e que cada semana de paralisação, né, segundo estimativas do governo federal, tem um déficit aí de arrecadação, um déficit no PIB de 20 bilhões de reais, certo? Além disso, parece muito que o prefeito de São Paulo está criando dificuldade para vender facilidade. Parece muito que ele está forçando lideranças aí dos grandes setores econômicos a sentarem à mesa com ele em pleno ano eleitoral. E diga-se de passagem, ele é candidato à reeleição. Porque qual o sentido disso, né? E ver se faz, não tem lógica nenhuma. Né? A partir do momento que o Estado já colocou os protocolos com todas as recomendações de distanciamento social, basta que os estabelecimentos se adequem a essas normas, certo? E é papel da Prefeitura de São Paulo fiscalizar, mas a posteriori, não a priori. Né? Isso não faz nenhum sentido. Fora que torna as decisões, né, doutor, muito casuístas. Né? Você, como advogado, deve detestar isso. Porque fica ao arbítrio de autoridades públicas determinar se aquele segmento pode ou não pode abrir, sendo que já existe um plano com critérios objetivos. Então, nesse sentido, a postura do governador de São Paulo é infinitamente superior à postura do prefeito, que, aliás, se a gente contar carnaval, depois fechamento de vias, depois mega rodízio e agora essa postergação, né, da flexibilização do isolamento, só está dando bola fora. Temos mais 2 minutos antes dos argumentos finais, Augusto. Eu vou voltar um pouco ao que falam e às afirmações dos cientistas. Eu acho que há, Caio, uma diferença bastante significativa entre a cidade de São Paulo e o resto do estado. Então, eu acho contraditório essa palavra. No início do debate, você criticar a falta de regionalização da aplicação, da flexibilização do isolamento
e falar que o prefeito da cidade de São Paulo está, de alguma forma, em descompasso com o resto do estado. É porque a situação da cidade de São Paulo é muito diferente, pior em alguns aspectos, melhor em outros, notadamente a rede hospitalar, mas primeiro porque nós temos muito mais gente. Nós temos muito mais gente que estão saindo cada vez mais para as ruas, porque aqui é o centro econômico do país. Portanto, essa diferença no momento da flexibilização entre São Paulo e o resto do estado, e até cidades que estão próximas aqui de São Paulo, eu acho, obviamente, por toda a leitura que eu fiz, nunca poderia falar como um especialista na matéria, porque não sou, mas com toda a leitura que eu fiz, eu acho o mínimo que a gente pode fazer é diferenciar o núcleo da cidade de São Paulo do resto. Vamos Já lá, passo então? para os meus argumentos finais? Eu acho que... não, Caio ainda... Aí os argumentos finais. Pode ser, Caio? Pode. Tem mais uma fala ou já são meus argumentos Isso, finais? não, mais uma fala. Então vamos para os argumentos finais. Vamos lá, Caio. Tá bom, Moraliza. As regras do debate, né? Sim, Um debate fazendo a contagem do tempo aqui, que com vocês dois, digamos, é um desafio. Mas vamos lá. Bonzinho, né, doutor? Muito bonzinho. Os dois bonzinhos. Então vamos, Caio, por gentileza. Bom, eu obviamente sou um crítico aí de decisões homogêneas para situações distintas, como bem observou o doutor, mas assim, no caso do Plano São Paulo, né, a capital do estado, ela é classificada como fase 2. Né? Então, nesse sentido que houve essa divergência entre o prefeito e o governador. O prefeito quer que tudo fique no status quo ante, né? Que é dessa quarentena horizontal burra. E por que eu digo isso? Como ele mesmo divulgou aí, orgulhosamente, nas redes, a saturação do sistema aqui em São Paulo está em 63%. Só que ele só fez parceria com 11 hospitais privados. 11 hospitais. Ele tem pelo menos mais 120 reportando para ele diariamente o status dos leitos. Isso entre 200 instituições privadas de saúde. Então, a situação aqui ela está muito confortável, até porque, pelos dados de divulgação, pelos dados divulgados aí de média móvel de leito de UTI, houve uma queda sensível de 56 para 42. Então, a gente já atingiu aqui em São Paulo, ao que tudo indica, um platô em termos de número de óbitos. O sistema está comportando, então, gradualmente, conforme a atividade econômica, eu acho perfeitamente plausível. Inclusive, as concessionárias, doutor, para você poder comprar aí o seu carro novo. Eu também. Eu acho que já dá para abrir sem grandes problemas. Vamos lá, Augusto. Eu torço para dar certo, gente. Eu já falei nesse tema aqui, eu posso estar errado quantas vezes forem necessárias, eu torço para dar certo, porque o que mais me preocupa é justamente o que eu já falei aqui no início. É um retrocesso, né? É uma reabertura, perceber que os números subiram exponencialmente, que em uma semana isso pode acontecer, e a gente ter que voltar para um patamar até inferior do que a gente já está hoje. Essa é a minha preocupação, porque isso aí é unânime em todos os especialistas, o que mais atacaria a economia. E eu vou terminar com uma fala do Renato Meirelles, que é fundador do Instituto Locomotiva, que fez essa pesquisa e que acho que traz uma certa esperança. Ele falou o seguinte: nas favelas ninguém morre de fome se o vizinho está comendo. É o contraponto da falta de solidariedade de quem está fraudando o auxílio emergencial. Não tenho dúvidas de que a elite tem muito a aprender com o morador de favela. Eu queria terminar com essa frase. Obrigada, Augusto. Boa noite, até amanhã. Obrigada, Caio. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite.